Então, vamos dar início ao nosso segundo webinário com a professora Ana Amélia, a disciplina de Literatura Afro-Brasileira em Perspectiva Recepcional. Para nós é um prazer tê-la aqui nesse momento tão importante de formação de todos nós e parabenizar e agradecer pela presença de todos. Seja bem-vinda, professora Ana Amélia, e fique à vontade. Gente, muito obrigada, Ana, sempre muito obrigada pelas aberturas, pelo acompanhamento. É muito diferente assim a gente estar junto, estar com o apoio das meninas, né, da Andréia e da Bárbara, né? É a Bárbara que está junto com a gente, né? É a Carol. A Andréia é a Carol, verdade. A Bárbara esteve, Bárbara e Gilda, verdade. Ei, Carol, obrigada, viu, gente? Que esse apoio é realmente importante, porque a relação à distância, ela precisa talvez de mais esse conjunto para a gente ter a proximidade que é necessário para a aprendizagem. Porque para mim, a aprendizagem sem laço e sem afeto não acontece. E não precisa estar ao lado, mas é importante que haja vínculos de possibilidade de manter, de frequência, e as meninas fazem isso, né? Então, hoje eu vou começar, e eu sempre faço assim, sabe? Eu me vejo e me coloco sempre com vocês, especialmente com vocês, que são professoras e professores, supervisoras, como uma pessoa que está junto, está fazendo a mesma lida, que vocês entendem muitas vezes, de acordo com a idade que vocês estão lidando, mais da lida. Eu brinco que vocês estão no front, e eu sempre me coloco como uma pessoa que tudo acontece junto, né? E eu estava, então, preparando a Carolina Maria, e isso toca a gente muito fortemente, ler o livro dela, conhecer a biografia dela, nos toca, assim, em lugares. E eu estava com uma sensação estranha, e minha irmã me telefonou que minha mãe quebrou o pé. Acredita? Ela está no hospital e vai operar amanhã cedo. Então, eu fiquei com o meu coração muito, assim, fragilizado. E eu sinto que esse ponto é importante para a gente, para vocês saberem, para eu também me colocar como alguém que está lendo e que deixa a literatura entrar também nesse lugar de pessoa real, que não estou lendo só porque eu tenho que acabar esse livro, porque eu tenho que escrever um negócio, e ela dialoga com a gente, né? Eu sabia que me mudou muito uma frase que a Carolina Maria de Jesus disse assim: quando eu tenho que fazer, eu vou lá e faço. Acordei e fui catar água. Como todos os dias, essa repetição que é uma escolha estética dela. Não se iludam que ela estava repetindo porque ela não sabia escrever direito, isso. Ela escolhe escrever um livro que tem essa repetição renitente. Acordei e fui buscar água. E nessa mesma hora que eu descobri de minha mãe, agora eu não posso fazer nada com relação a isso, mas eu vou pensar e como posso apoiar, né, mesmo à distância ou indo, aí são outros 500, mas agora eu tô tranquila, assim, já sei que está tudo bem, mãe tá amparada. Miguel decide vomitar, está passando mal, pai está aqui, mas então sou eu, uma vida real, e a gente pode ter interrupção hoje, tá? Estou explicando para vocês por isso. Se houver alguma mais grave que eu perceba, eu vou fazer com a Ana, até quero comentar com a Ana que não deu tempo de conversar antes. Eu faço aqueles vídeos que eu costumo, aí eu gravo depois. Tá me parecendo que a gente vai seguir. E fique sossegada. Tá. Alivia seu coração. Isso, o que me parece é que a gente vai conseguir seguir, porque as coisas precisam também acontecer sem nós, né, donas mães? Todas as mães que estão aí, que se sentem muito insubstituíveis. Então, a gente, Elise, a Áurea que estão falando, pode acontecer interrupção, mas pode não acontecer. E eu quero iniciar, e essa aula não é fácil a gente tocar nessa matéria, porque eu não sei para vocês, mas ela me tocou demais. O livro da Carolina Maria de Jesus transformou o meu pensar sobre literatura. Esse é um dos pontos que eu vou levantar conosco, né? E também, assim, de sentir tão próximo uma mulher com uma realidade tão diferente. Porque
o modo com que ela consegue, com que ela constrói intencionalmente o seu livro, nos aproxima demais da crueza da vida que ela viveu. Então, se vocês quiserem aqui pelo chat colocar brevemente como foi. Obrigada, Alex, estamos juntos, sim. Como foi assim essa leitura, no sentido de ter sido assim, foi um livro de literatura que vocês leram? Como é que chegou? Mesmo quem leu trechos, partes, se vocês conseguiram iniciar esse diário, porque a gente não precisa ter terminado ainda, mas é importante que vocês já tenham tocado na matéria dela, na matéria poética da Carolina Maria de Jesus. Eu queria ouvir primeiro isso, e hoje eu preparei a aula totalmente dialógica. Vai ser conversa, leva e traz, tá? Então peço assim, isso que vocês já fazem, que abrem o microfone, que escrevem. Aí eu queria saber se houve um impacto ao ler. Você lê... Ah, que bom, Marilu, já leu há muito tempo. Sempre trabalha. E no aspecto da sua leitura, esse livro chega para você como uma literatura como as outras? Como que ele te toca, Marilu? Inclusive agora que você já está no lugar de trabalhar com ele como professora, isso me alegra demais. Vou aguardar o seu fórum ansiosamente. É para falar agora? Posso falar agora? Ou... Pode. Hoje a aula é assim, tá, gente? Hoje a tá. aula é vai e volta. Então, eu li esse livro na adolescência, para a escola, né? A primeira vez. Achei muito estranho, né? Porque a gente não tinha muito contato, porque a gente veio dos canônicos, né? Na escola. Então, assim, foi o primeiro contato, uma professora na época, mais jovem, mais recém-formada, passou esse livro para a gente ler. Então, eu achei assim, muito estranho esse tipo, porque para mim era o escrever errado, né? Isso. É o ficar preso à ortografia quando a gente lê. E eu vejo o mesmo estranhamento que eu sentia muito interessante nos meus alunos. Né? É o escrever errado, porque tem aquela coisa assim, que para você passar a sua mensagem, passar o que pensa, o que acha, tem que estar no português padrão, norma culta. É como se não houvesse sabedoria nas pessoas mais simples, né? Aí hoje eu faço com os meus alunos esse inverso, porque eu geralmente trabalho no 6º ano com Carolina, alguns trechos, não trabalho o livro inteiro, porque tem diário íntimo. O 6º ano me traz o diário íntimo como gênero textual. Então, eu faço o contraponto de uma mulher brasileira, né, periférica, Carolina, e a Anne Frank. Só que a Anne Frank eu trabalho trechos e na escola, as escolas do estado receberam umas coletâneas muito boas, em formato de HQ. Sei. Então, por isso tem o da Carolina. Na Ana Carolina eu não vi, mas eu tenho da Anne Frank. Mas veja o da Carolina depois, tá? Então, vou dar uma procurada, porque aí dá para trabalhar HQ os dois com o 6º ano, fica numa linguagem, aí eu vou aproveitando tudo. E esses dias eu achei muito interessante, meus alunos do ano passado, professor de geografia, trabalhou um pouco, né, sobre, né, um professor lá da escola, e falou do livro dela e tal. Aí a menina me parou e falou assim, professora, o professor Tiago falou do livro que você gosta. Do livro que eu gosto. Que bonito! Eu disse, não, que legal, e aí? Não, professora, Boca Beatuba já tinha lido, já sabia quem era. Já sabia quem era. O professor ficou feliz. Porque eles não leram o livro todo, né? Porque eu acho que não tem necessidade. É difícil, porque ela não é uma literatura fácil, não é por causa do erro de português, não é filosoficamente mesmo. São reflexões muito profundas, né? Então não dá para trabalhar trechos, né? Sim. Especialmente a questão do comportamento adulto com relação ao crescimento das crianças, às vezes, Marilu, eles passam por coisas semelhantes e não é hora de refletir sobre aquilo. A gente tem que acolhê-los. E esse texto, conforme a seleção que você faz,
pode acolhê-los primeiro, mostrando que eles podem ler literatura, mostrando que eles podem dialogar com ela, mostrando que a gente tem afinidade sendo brasileiros com observar essa realidade, muitas vezes não tendo vivido nada parecido, ela nos toca num ponto muito diferente. Então, você faz muito bem de escolher trechos, indico fortemente, viu, gente, para o 6º ano, porque aqui a gente está em conversa com professores. E olha, intuição de professor é uma coisa maluca, né? Hoje eu preparei só conversa com vocês, eu vou falando os temas e nós vamos dialogar. E daqui eu vou pincelando o que eu acho importante trabalhar sobre a obra. Então, vamos falar da adequação da obra com relação à idade. 6º ano precisa ter mediação de professor, ele não é um romance que a gente deixa na mão de jovens muito tenros ainda, inclusive por temas muito duros, né? E aí a Marilu faz algo que o Anne Frank nem se fala, temas muito duros, mas que a gente não precisa poupá-los. Porém, isso é o nosso lugar, não é de ensinar algo, mas é de viabilizar que a leitura possa surtir efeitos saudáveis. E aí sim tem o poder de recorte. No 6º ano, pensando, 3º colegial é o livro todo. Dá para continuar fazendo o diálogo com o Diário da Anne Frank, que é muito interessante, diferenças culturais, sociais, pensamentos filosóficos, o que ronda a questão da existência, ambas com a existência ameaçada, mulheres. Então, assim, tem tantas coisas que dá para puxar disso, e daí a professora Bárbara falou também que trabalha essa dupla. Carolina, viu? Alô, alô, anotando no papel que já tem uma dica para uma preparação de aula muito interessante, talvez de um semestre de caminho, né? História, literatura, construindo os pensamentos. E vários temas podem surgir disso. Aí eu também, Marilu, muito obrigada pela sua contribuição. Acho muito valioso trazer e o que vocês trazem, e muito valioso a gente observar que as coisas estão mudando. Que há alunos no 6º ano que conhecem Carolina Maria de Jesus, e que eu fui privada desse texto também porque não olhei verdadeiramente para isso. A gente tem uma parcela de atuação nessa ignorância e nesse apagamento. Mas eu, por exemplo, por conta, já fui buscar Luiz Gama, já fui buscar Maria Firmina, fomos buscar, e o texto da Carolina ia ficando assim, e de repente você percebe que lê isso aos 40 anos, e alguém falou sobre isso. Como que eu pude até hoje não ter tido contato com essa obra? E aí eu quero então falar, Daniel, Úrsula, foi na semana passada, só que eu adorei seu comentário. E a Marilu, então, falou que leu os trechos. A Andressa, eu quero comentar sobre o que a Andressa fala aqui. Eu me sinto um pouco culpada. Como algo assim, que não pode... né, você está dizendo como que algo assim pode passar batido por nós, né, Andressa? E como algo assim não pode ser passado batido. Não pode mesmo ser passado batido. Você coloca essa expressão. E passa batido o livro, passa batido da gente olhar para isso, pensando no aspecto do ensino, pensando na literatura, pensando no aspecto do reconhecimento e leitura sobre a nossa realidade. E, Andressa, a culpa maior e o que nos dói, que é insolúvel, pelo menos agora, assim, de forma a curto prazo, porque a curto prazo a gente resolve o problema. Eu estou resolvendo essa minha indignação comigo. Eu estou trazendo isso para vocês. Só que uma coisa que a gente não resolve e que a Carolina acorda em nós é como que pode passar batido uma realidade dessa existência. Como que ainda há pessoas como ela. Isso não pode parar de nos indignar, sabe? E dá no caso da profissão que a gente escolheu, porque a gente podia ter escolhido estar num projeto social, estar no front, estar trabalhando num lugar da justiça de direito, defendendo o direito de defesa de pessoas negras que são injustamente presas nas periferias, que são mortas injustamente, grande parte das vezes isso é comprovado.
Então, a gente podia estar fazendo isso. Nós escolhemos ser professoras e professores, e tá tudo certo com a nossa escolha, porque a sociedade vai se movendo como uma engrenagem mesmo, cada um fazendo o seu pedaço. E aí não vamos pensar na engrenagem do Chaplin que a gente faz automaticamente. Não, porque no nosso trabalho a gente está refletindo para fazer. E aí sim, a gente trabalha com o texto da Carolina, pensando na existência dela e pensando que alguns dos nossos jovens estão mais próximos dessa existência do que a gente. E aí, nesse ponto que eu quero tocar com vocês, porque o livro dela nos modifica. Então, não dá para passar batido só no ambiente da estética. E aí a Ana Ferreira fala que ama o livro. É demais, são atualíssimos, Ana. Não, tomara que eles não sejam, que a gente leia esse livro futuramente como história. Olha o que o Brasil viveu. Dá para trabalhar assim e vai ser valioso. Eu acho que na nossa vida, nessa nossa breve existência, a gente vai trabalhar com esses temas, trazendo a atualidade deles, trazendo os temas sociais. Eu concordo com você, não deixe de fazer isso. Nós temos Gilmar e Andressa, vocês vão falar. Jonas, você leu na adolescência, vocês são sortudos, tá? Inveja aqui, correndo solta dentro de mim, que li aos 40 anos. Leu na adolescência, mas não por indicação escolar. Melhor ainda, Jonas, você é um ser quase iluminado. Eu vou ler literatura brasileira, vou ler Carolina Maria de Jesus. A nossa literatura não faz isso com a gente. Primeiro, porque a gente começa a duvidar do valor dessa literatura, porque está escrito. A Marilu abordou ali. O que chama a atenção é assim, gente, para escrever literatura tem que escrever certo. O que é isso? E a escrita começa a gritar para a gente que ela tem outra função também. Não só de desenhar movimentos de linguagem, que, por exemplo, o João Guimarães Rosa faz muito bem, e isso não desmerece o trabalho dele, né? Não haver esse movimento dentro da linguagem estética. Porque o que ele faz é uma obra-prima, deixa a gente aturdido de ver tanta beleza. Mas não é só isso, sabe? A linguagem não precisa ser de um nicho restrito de intelectuais. E daí, quando eu falo intelectuais, os intelectuais mesmo, né? Que até o século XX estava meio restrito aos homens, com poucas mulheres ali sendo exceção. Então, é preciso discutir sobre a função da linguagem escrita, da linguagem literária. E a Bárbara, eu gosto de saber que os seus alunos gostam, porque eu confio nisso, eu dou aula para vocês acreditando nisso, porque muitos de nós aqui não conheciam a Carolina, não tem, sem vergonha nenhuma, viu, de dizer isso, porque o nosso caminho foi construído para que a gente não conheça a Carolina. Muitos de nós acham que esse texto não vai tocar a realidade dos nossos jovens e as mulheres jovens. E toca. Então, o depoimento da Bárbara é importante. Estou seguindo no chat e vou chegar em vocês. Cimeia, você leu algumas vezes. Outro nível, né, gente? Já li algumas vezes. Então, você faz favor de catar alguns trechos, que eu quero pedir algumas coisas de trecho. Você já trabalhou com os alunos e é sempre poderoso. Algumas partes são poéticas. Eu também acho. Escolhe aí umas 2 poéticas para a gente. Quando ela olha o céu, ela não tem o que comer e ela começa a olhar as estrelas. Por isso que eu falei que lugar de mulher negra é olhando as estrelas, foi algo assim, né? Algumas partes são extremamente poéticas, com uma figuração muito bem elaborada. Isso, eu quero que você defenda isso com seus jovens, que ela tem uma intenção literária, ela escreve um texto poético, intencionalmente literário. Crítica ácida e, ao mesmo tempo, um carinho com o leitor e seus semelhantes. Eu sinto isso também. Eu sinto amor nas palavras. Trabalhei uma sequência, certa vez, primeiro bimestre, Gregório de Matos. Já começa dando os tapa tudo, né? Tiro, porrada e bomba. Depois o Curtiço. Não, lá vai. E depois o quarto de despejo, e eu quero... Capão Pecado, não é do Ferrez? Foi? É do Ferrez? Põe um sim aí para mim, que eu posso estar equivocada, tá? A ideia de estabelecer ligação temática. Você brilhou. Gente... Ana,
Boa noite, desculpa. Oi, querida. Você cortou a vez, mas eu vou deixar porque eu te Não, fiz uma pergunta. Cimeia, você está falando do meu comentário. Isso mesmo. Te avisar, manda porque, ver. Assim, meu computador está cheio de problema, eu não consigo digitar nele, eu não consigo ver. Então, às vezes você vai fazendo as perguntas aí e eu não consigo, porque eu estou digitando no WhatsApp e depois colocando no chat. Professora pobre. Mas O Capão do Pecado é do Ferrez. Isso. É um livro brilhante e você brilhou. Gente, anota isso aí como indicação de um trabalho de 1 ano. Olha o pensamento da Cimeia. Ela constrói por tema. Eu já fiz isso, Cimeia, dar aula num semestre inteiro com tema. E o meu tema era a valorização da cultura negra no país. Aí lá aparecia a música, e veio o Djonga, e o Djonga conversou com o Gilberto Gil, e o Emicida apareceu, e daí eu puxava para o Milton Nascimento, porque a gente dá um pouquinho do deles e pega um pouquinho do nosso, tá? Porque tem jovem que hoje não conhece Milton Nascimento. Não é para a gente pasmar, é para a gente olhar para a realidade. Então, você brilhou. Copia, tá, gente? Essa indicação, vai atrás e depois conversa. Veja a temática que ela pega como fio. Ela começa no século XVI, a Cimeia, com o Gregório de Matos, né? 17, era 1600, né? Passam para frente. E ela diz que é o trabalho que tem mais orgulho. Eu que não vi o trabalho pelas crianças, deixa eu chamar eles de criança, gente, porque vão ser sempre para nós. Eu também sinto, imagino o seu orgulho. Marilu, você falou do livro. Infelizmente, o que o livro retrata é a realidade da maioria dos alunos da escola. Olha, esse depoimento, onde leciono. Eu não trabalhei o livro com os alunos, mas creio que eles se reconheceriam nessa obra. Então, Alex, está aí o seu desafio. É trabalhar essa obra com os seus alunos, tá? Eu acho que eles merecem ouvir que uma igual escreve, publica, reflete, pensa sobre a realidade, tem o que nos dizer. E mais, troca afeto, cria os seus filhos, constrói uma vida de sujeito, sabe? Há um grafite, tem, Marilu, e os meninos a reconhecem. É lindo isso que você está proporcionando. Agora nós vamos fazer na ordem, tá? Eu vou passar então para áudio. Eu já estou pincelando os temas que eu queria, viu, gente? Nós estamos entrando. Daqui eu vou partir para o aspecto da literatura, que eu vou contar um pouquinho da biografia dela. Vocês estão achando o livro difícil de abordar? Saber do fim de Carolina Maria também não vai ser simples. Meninas, Andréia, e me conta a ordem, porque eu não sei ver quem pediu. Eu sei que tem Gilmara. O Alex está por último. Mão levantada. Uma olhadinha aqui. Como que você sabe pegar quem pediu? Não, eu levantei a mão, vocês estão vendo que eu estou fazendo coisa louca, né? Open. Alex, você calma aí um pouquinho. Gilmara pediu primeiro. Gilmara, fala, que sua mãozinha estava levantada, que eu vi bem. Boa noite. Eu só queria comentar sobre a coragem que ela teve ao escrever, porque ela já sabia que o livro dela ia causar um impacto muito grande na sociedade pelo motivo dos nobres, né, das pessoas, diplomatas, advogados, sempre eram pessoas assim que escreviam. E ela foi muito corajosa. Vou escrever assim mesmo, eu vou escrever a realidade. E como eu, além de língua portuguesa, eu leciono ensino religioso, então eu adoto muito essa pedagogia afetiva e levo isso como um encorajamento para os meus alunos, que hoje a gente vê uma dificuldade deles em reconhecer o potencial, e eu levo a Carolina como uma pessoa de referência, com essa coragem de mudar, de falar realmente o que ela é, sem medo, e assumir isso como uma responsabilidade tão bonita, com um jeito assim que nos encanta. Então, defeitos, né? Todas as obras vão ter um pouco assim, ou serão exageradas, ou serão um pouco densas, não sei. Mas ela, a coragem que ela teve, ela coloca isso muito bem, ela esclarece isso. Eu vou fazer inimigos,
Mas eu não estou nem aí, eu vou colocar as cartas na mesa e seja o que Deus quiser. Mas não só a Maria, não só a Carolina, mas eu vejo que essa literatura afro, ela traz isso, né? Ela despeja tudo isso com a cara e a coragem. Não sei, sempre quando eu falo tudo que é de negro, né, tem essa coisa de ser menosprezado, é o menor, né? A gente já tem essa cultura. Então, e eles precisam disso, né? Eles precisaram disso para se não falo para se destacar, né? Para dizer quem eles são, sem medo e se gostar, não gostou, mas eu estou aqui, eu existo. Então, isso é muito importante. Era isso que eu queria falar. Gilmara, você falou uma coisa muito importante. Alex, está aí a resposta do que eu falei, trabalhe com seus alunos. Você viu que ela traz um ponto, e ela diz assim, toda obra vai ter uma coisa que a gente aborda, às vezes alguém não vai gostar, vai achar que tem algum defeito, enfim, não é apenas sobre isso. E, Gilmara, eu quero falar um ponto que a literatura afro-brasileira, porque essa é a nossa temática, aí trazendo para vocês, como ela aflora em nós, como sociedade, e para quem quer ver, que as pessoas negras nos ensinam algo que tem a ver com uma autoestima, apesar da autoestima social ser abalada, nos ensina sobre poder, nos ensina sobre se colocar verdadeiramente como sujeitos. E eu percebo que as pessoas brancas que já trazem os privilégios que é de herança, que é de estudo garantido, não todas as pessoas, daí eu estou falando de uma classe social, uma classe média, uma classe alta, tem a autoestima muito fragilizada, e a gente tem tanto a aprender com esse aspecto da coragem e a se curvar, porque existe essa ideia do que vem de uma literatura que está engajada. Esse aspecto é menor esteticamente, e a gente viu que isso é balela. É só ler Torto Arado, é só ler a Conceição Evaristo, é só ler a Úrsula, é só ler a Carolina Maria de Jesus. O aspecto literário estético está presente, só que existe esse engajamento mesmo de afirmação do ser. Isso é muito pedagógico para nós, não descartemos isso. E eu gostaria de passar a autoafirmar, a Jerusa fala isso, ela falou dela, e isso que marcou, quem vive sabe do que quer falar. O Rainon e o Manuel Bandeira deu um cala-boca na geração dele, porque os críticos começaram a falar assim, ai não, gente, outra pessoa escreveu isso aí com a Carolina, porque como é que uma pessoa que vem, de onde ela vem, que não estudou, vai produzir um livro desses? E o Manuel Bandeira já era o Manuel Bandeira na época, né? Homem branco, um grande intelectual, um pensador maravilhoso, um poeta incrível, e ele já tinha este lugar. Aí ele diz assim, que mais ou menos o que o Rainon está falando. Veja se é isso, né, Rainon? Vê se eu estou dentro do seu tema. Ele fala assim, gente, duvidar que seja Carolina Maria de Jesus é a maior ignorância e estupidez que vocês podem estar construindo. Ninguém que não tenha vivido consegue escrever a obra com esse poder e com essa potência. Ninguém que não tenha passado pelas agruras da fome nos coloca tão próximo dela. As palavras minhas, mas é o que ele traz. E assim, ó, quietos para todos, né? E eu quero trabalhar, você está trabalhando a Ismália com a Ismália do Homicida, é incrível, esse trabalho é lindo, Marilu, faça isso. Eu trabalhei assim também. Agora eu quero partir, não mudo de assunto, mas porque isso, Rainon, eu usei o Manuel Bandeira, você disse isso, então eu sabia que eu estava dentro do seu pensamento. Eu quero perguntar para vocês por que dentro da obra que a gente está lendo, e é uma obra dura, vocês falaram, é a realidade até hoje. Por que eu trago essas duas fotos? Eu queria saber porque é o que eu escolhi. Eu também tenho um olhar pedagógico para vocês. Eu quero dizer alguma coisa para vocês quando eu inauguro a nossa aula, nosso curso, com estas duas. Só escolhi a Carolina. E ela representa o curso mesmo de literatura afro-brasileira. Mas por quê que foram essas duas? Olhar de cuidado, muito bom, Marilu. O olhar de cuidado, você está falando da primeira foto, né?
Deixa eu ver se eu consigo subir um pouquinho para aparecer um pouquinho mais o colo da Carolina. Aí, acho que agora ficou melhor. Mesmo que pequeno, isso, ó. Tem a xicrinha, quero que vocês vejam esses símbolos. Olhar de cuidado, as duas, tudo bem. Quero mais, quero refletir sobre essas imagens, que elas dizem um pouco assim, entram um pouco na questão do nosso livro, e delas eu vou partir para a biografia da Carolina, um pedacinho. Pode abrir, pode pensar. Andressa, empatia, sim. Ali, eu não falei para vocês, acho que eu escrevi. Simeia, te dou a palavra no minuto. A primeira imagem é ela com a Ruth de Souza, que é outra atriz do tamanho da nossa Fernanda Montenegro. É para dizer uma pessoa que já está consolidada, né? Tem tantas boas, maravilhosas atrizes. A Ruth de Souza foi sistematicamente apagada. É a primeira a trabalhar no cinema, a receber indicação no exterior. Ela foi uma grande atriz. E ela teve um apagamento, é claro, é evidente que ela teve apagamento. Se a gente falar Ruth de Souza para qualquer pessoa, você fica meio assim, acho que eu já ouvi falar. Se você fala Fernanda Montenegro, não tem dúvida. Sabe, pelo menos da nossa geração, vamos dizer. A xícara veio a ideia de uma intelectual. Jerusa, estou gostando que vocês estão indo. O olhar que observa além, não tem certo e errado aqui, tá? Tá tudo encaixado. Então, ali tem ela construindo ela para o teatro, né? A Carolina Maria colocando o figurino na Ruth de Souza para que a Ruth possa interpretá-la no teatro. E foi uma peça de grande impacto ali naquele momento. Então, nessa imagem, a gente tem essa coisa da empatia, da solidariedade mesmo, que está implícito na sobrevivência das pessoas afro-brasileiras. Estou mentindo? Quando a gente pensa na vinda, quando a gente pensa na sobrevivência mesmo, corpo físico, comida, a gente pensa em doação em um pelo outro. Só que tem uma coisa que daí eu vou trazer, eu não vou falar desse assunto agora, mas tem uma coisa que a Carolina coloca. Olha, sobrevivência não é dignidade de vida. Tem sim parceria, tem isso, né? Tem essa coisa que essa imagem mostra, que é uma pessoa apoiando a outra. Mas a sobrevivência não chega a construir uma possibilidade de vida, porque quando ela descreve a favela, é uma outra favela da que a gente idealiza. É ou não é? Porque a gente idealiza a favela um lugar de solidariedade, que as pessoas estão lá, que é nós, a rua é nós, é tudo junto. Mas ela está descrevendo um lugar que também tem a face de que é um pelo outro se salvando para comer. E que não pode gerar só generosidade um lugar assim. E que, então, a existência da favela é insalubre e que a gente deve parar de idealizar esse local. Não maldizê-lo. Não maldizer o lugar que uma pessoa mora. Não é ignorar e maldizer a periferia. Vocês sabem que eu não estou indo por esse caminho. Mas é que a gente pare de idealizar que na periferia tem solidariedade maior, e porque ela revela uma face muito cruel do ambiente de pobreza. E esse ambiente existe. Então, essa dualidade da solidariedade e da crueldade é parte desta vida. Só que ela diz que não melhorou quando veio para a cidade, tá? Ela fala para a gente que quando ela mora em Santana, no bairro de Santana, em São Paulo, e depois em Parelheiros, que é onde ela morre, até o Mano Brown cita Parelheiros numa das músicas, por conta da Carolina, ela diz que ela via as pessoas com uma soberba, não é soberba, não, é com uma querendo tomar o que é do outro na favela, né? Ela relata aquela parte do porco, que ela leva um porco que ela criou, que ela matou e todo mundo queria um pedaço. Daí, ela diz que quando ela se muda para a cidade, que era o lugar que ela idealizou tanto, as pessoas não querem o que você come, mas elas querem dinheiro. E que essa ganância
é uma palavra que ela usa, que essa ganância faz com que a cidade seja igualzinha à favela. Isso é muito tocante para a gente, isso é um soco no nosso estômago, em tudo. Aí a gente tem o olhar que observa e vê além, sim. A xícara que traz uma ideia de intelectual, eu quero isso, eu quero esse caminho do lugar de fala, mas é um lugar de uma mulher negra, que da favela, essa roupa que ela veste, a Cimeia primeiro, a Andressa depois. Rostos felizes tem, humanidade tem, também vejo isso nas duas fotos. Olhar de satisfação também tem, também vejo isso. Jaqueline, boa noite. Olhar de gratidão, como se transmitisse eu venci. E eu também vejo isso na foto da xícara. A sua fala fez lembrar do livro do Cândido Urbano, Urubu. Marilu, se quiser comentar, tá liberado, viu? Mas aqui nós vamos ouvir agora a Cimeia e depois a Andressa. Meninas, com vocês. Fica solene, né, meninas? Com vocês. Eu ia falar que o café é muito importante no quarto de despejo, né? Ter ou não ter o café, né? O momento de tomar o café, o humor. A água pro café. Exato. Ela acende o fogo. Aí é até bonito quando ela fala que tá frio e aí ela vai acender o fogo. Isso dá um aconchego na gente. Aí ela faz o café, ela fica muito feliz quando tem café. Aí a xícara, eu logo me lembrei. E é sempre pela manhã que ela fala, né? Ela é muito complexo a forma como ela fala dos sentimentos dela. Porque um dia ela tá brava, outro dia ela tá triste, outro dia ela tá alegre, outro dia ela quer suicidar. Quer dizer, não é linear, não tem nada linear, ela é muito complexa, a narrativa dela é muito complexa. E os sentimentos dela, ela sempre fala muito sobre esses sentimentos no momento do café, que é o momento quando ela vai organizar o dia, quando ela vai... quando começa a labuta, né? É muito lindo. É só isso. É tudo isso, né? Você quer dizer, não é só. Porque essa menção do café sendo o que nos... Muitas vezes nós somos olhados de fora como esse país que produz o café, ele tem algo de identidade brasileira muito forte, só que ela ali está dispondo de um café quase que pegando um símbolo, uma imagem que não é para uma mulher negra da favela. E eu quero que esta imagem impacte e fique nas retinas. Tão, como que fala o lindo Zeca Pagodinho, nas minhas retinas tão... não, e o Drummond também fala, uma pedra no caminho, né? Tão fatigadas. Eu quero que fique nas retinas da gente e que vocês passem isso adiante, porque ela está ocupando um lugar que não é dela. Essa imagem com uma xícara de café, porque provavelmente Cimeia ela tomava no copo Lagoinha, no barraco. Quando ela ia buscar água para o café, quando ela colocava madeira para fazer o fogo, ela não tomava nessa xícara linda. Aqui tem uma Carolina escritora, com colar de pérolas, e este é o lugar certo para ela. Entende? Esse é o lugar que ela buscou. Isso é tão forte, gente. Uma imagem fala muito. A imagem composta com o livro fala muito. Aí ela está satisfeita, porque naquele dia ela teve café. Isso, e na xícara. A xícara da ideia de cerimônia e de reflexão, que é outro lugar que destoa do lugar colocado para os negros historicamente. Qual é o lugar colocado para os negros historicamente? O lugar da força e da mão de obra, o corpo como objeto, o corpo da mulher como um objeto sexual, próprio para o estupro, e daí criando gerações de pessoas pardas que muitas vezes não tinham descendência, que não conseguem refazer sua linhagem, e o corpo do homem para o trabalho. Ele é para o trabalho. E a Carolina me levanta uma xícara com esse olhar e diz que ela está ali para refletir sobre a vida. E isso é muito impactante, isso é muito necessário ainda hoje. O problema é esse. Olha, os sentimentos instáveis dela traduzem a instabilidade pela luta da sobrevivência, sem dúvida alguma. E isso é intencional, tá, Jerusa? Você pode escrever no seu diário o que você quiser. Agora, se você coloca suas ideações suicidas,
se você coloca essa instabilidade emocional, você imagina você não saber se você vai comer hoje à noite. Gente, colocar no lugar assim, tentar, né? Que a gente não consegue. Não saber se vai ter comida. Daí ela vendia, ganhava 30 cruzeiros, lembra? Vendia ferro, vendia. Aí quando ela ganhava mais, ficava, ai, quando ela descreve aquela filha, menininha, falou quando tem comida, que era dia de festa. Festa para a filha era aquilo, alguma coisa era ter comida. Associa o café com a cura para muitos males. Nossa, Regina, eu também. Para alegrar a vida. Sim, o Rainon falou de transcendência. Agora a gente vai ouvir a Andressa. Com você, palavra, Andressa. Então, é um breve comentário só que eu queria fazer a respeito da Maria Carolina. Sim, eu coloquei que esse assunto não pode passar batido nas escolas, nem até mesmo para a nossa vida, para a reflexão mesmo das nossas vidas, de como as pessoas ainda, né? Você falou e disse, ainda fazem essa leitura errada, né, em relação aos negros. E em realidade, nós, hoje, brancos, nós fazemos parte dessa história, porque hoje nós somos todos misturados. Não podemos mais dizer assim, não existe mistura, e que bom que existe essa mistura, né? E que essa realidade ainda existe, essa realidade de pobreza, de dificuldades, e que, ao mesmo tempo, nós podemos pegar isso para o nosso aluno, até foi esse o pensamento que eu queria passar, de que também justamente não idealizar, porque assim, eu trabalho num lugar periférico, então assim, um lugar de muitas dificuldades. Inclusive, nós estamos fazendo um brechó para poder ajudar uma sala e tal, e aí eu levei o tema para o ensino médio. Então eu peguei, são 2 escolas que eu trabalho, eu peguei uma escola que é ensino médio e trouxe esses meninos para fazer esse movimento, para ajudar os meninos do 6º ano que estão assim com dificuldade de lápis, de caderno, de tudo, de tudo. E aí nós ficamos, como que depois, ao fazer a abordagem, falando sobre o assunto, eles falaram assim, professor, como que é bom e é importante a gente ajudar, porque às vezes está perto da gente, a gente não vê. Aí, e eles lutam, né, todos os dias para que isso aconteça. Então, às vezes não ajudam ou não se colocam no lugar do outro, porque o ser humano ele tem essa característica, né, de ser egoísta, de cuidar do seu, de cada um lutar pela sua vida, mas ao mesmo tempo eu acho que ela traz esse pensamento para a gente assim, mesmo diante dessa dificuldade, do nosso egoísmo, nós precisamos ter um olhar diferente para essa pessoa que não tem, né, que tem dificuldade. Então assim, só mais ou menos aquilo que eu pensei. Ô, gente, é bom ouvir. Hoje eu não estou num bom dia, porque eu tenho vontade de chorar, né? Vocês sabem, isso toca porque quando você traz, sabe, Andressa, eu lembro de ter feito também um trabalho social com jovens de periferia de Salvador, para que eles pudessem ajudar quem estava precisando mais um pouco, acordar a realidade que está próxima de nós, né? E sabe, Andressa, você está garantindo algo que a gente falou no nosso outro curso e também algo que a linguagem, porque nós somos seres de linguagem, e algo que só a linguagem poética pode fazer. A arte em geral faz, mas falando de um aspecto da linguagem, né? A linguagem poética, ou seja, a linguagem literária, ela pode nos sensibilizar para o outro e talvez, e esse é o meu desejo, então quando você fala me emociona, porque esse modo de nos tocar e da gente sentir compaixão pela vida da Carolina pode nos levar a agir. E isso aconteceu. É agir localmente pensando globalmente. É agir localmente pensando que eu posso estar ajudando a descendência da Carolina, mesmo sem tocá-la. Mas você faz. Então, eu só te digo, continue, e eu digo para muitos, se quiserem conversar daí com a Andressa, já anota, falar com a Andressa sobre como ela desenvolveu o projeto. Do ensino médio, poder olhar
para aquilo que falta ao lado. E também queria falar uma coisa, que eu vou passar a indicação da Carolina no nosso site ali, tá? Não era nem isso que eu ia falar, mas eu vou passar a indicação da Carolina do HQ, porque é muito legal para trabalhar com as séries mais jovens, assim, que vocês falaram, né? A Marilu falou do 6º ano. Isso tem a ver, porque a gente tem que saber como lidar com isso no ensino, né? A literatura, ela pode ser dura demais às vezes. Então, vai da nossa mediação, como que pode tocar o afeto para que a gente tenha compaixão e não para que a gente se endureça. Mas raras vezes a literatura nos endurece, ela só amolece. Ô, professora, você Oi. falando aí, eu lembrei quando eu estava ensinando para os meus alunos do 3º ano sobre a poesia infância do Drummond, e eles relembrando que quando eles dormiam no sofá e acordavam na cama, né? E determinado ponto eu pedi para que eles comentassem algumas lembranças que ele tinha. E um menino que quase nunca participou, ele falou que a infância dele, ele tinha um trauma porque foi quando o pai dele tinha abandonado. E naquela hora eu criou um choque tão grande na sala que a gente não teve o que falar. Isso me marcou muito, porque às vezes a gente, igual eu talvez não tive esse tato, né? De sei lá, conversar antes. Mas na hora que ele falou, foi uma coisa que eu nunca esqueci, porque como que a literatura, ela toca? E ele fala que ele queria ser um pai que ele não teve para quando ele tivesse os filhos dele. Aí a gente fala, não, então pode fazer diferente. Então a literatura tem essa sensibilidade, né? De te acordar e para você ver que você pode fazer diferente. E, gente, eu quero pontuar agora que a Franciene fala, porque às vezes a gente é pego, assim, a gente usa falar de calças curtas, né? Que você fala, meu Deus, essa expressão deve vir de algum lugar terrível, viu? Não quero nem descobrir, nem de Google. Mas você é pego de surpresa. Franciene, uma vez a gente estava trabalhando com literatura online, pandemia, né? E aí um aluno falou, professor, e pode existir um caso de uma mãe não gostar de filho e da gente sentir isso? E eu fiquei muito em silêncio. Eu fiquei pensando, o que eu faço agora? Assim, a gente é acolher. Você não tem que dar resposta, mas você pode se colocar ali, olhando para aquela pessoa e dizendo, tem jeito. E realmente eu não sei, e eu não sabia. Eu disse a ele, eu não sei, mas eu vou te dizer que você é amado e pode ser amado por muitas pessoas. E nessa turma, você é visto. E o chat, meu filho até que nunca participava. Sabe aqueles que você desliga, a pessoa fica 13 minutos depois, 15 minutos depois, que estava sei lá onde, jogando RPG e depois volta para a aula? Até aquele pessoal acordou, eu acho. E falando, eu sei que algo mudou ali para a vida daquele jovem, com aquele toque. De outros jovens, não foi com o meu toque, não, foi com o acolhimento. E aí, a gente não precisa saber lidar com tudo, e eu já disse para vocês sobre a coragem que a gente tem que ter de trabalhar. Não tenham medo, vai tocar em pontos doloridos, sim. E eu aproveito então e falo que a Elisa escreveu. Tudo é permeado de tanta dor, ficamos o tempo todo à mercê de mais sofrimento. Carolina e Úrsula deixam o leitor com dor. Parece que está carregando o mundo. Eu não sei se me fiz entender, você fez. Até as felicidades momentâneas pesam, porque você sabe que elas são momentâneas, né, Elisa? E que amanhã não vai ter janta, por exemplo. Quando tem o evento do porco, que ela tem muita comida, daí você fala, meu Deus, isso vai acabar e não tem outro. E ela não tem estrutura para que ela vá ter outro naquele momento, né? E aí, isso também nos diz, e eu digo para vocês, essa dor que vem permeada do texto verdadeiramente construído com estética, construído pela literatura, nos toca e não machuca de forma que a gente se deprima. Vocês estão vivendo isso. A gente não fica exatamente deprimido lendo a Carolina. A gente tem vontade de fazer diferente. Pelo menos eu tenho entendido que vocês levam isso adiante, que vocês querem dar identidade para os seus alunos, que vocês se tocam e se sentem pessoas melhores, porque começaram a ver a realidade de outra forma. Porque não adianta fingir que não tem. Esse é que é o caso. Quando a gente finge,
essa voz fica quietinha lá, sabe? Ela fica falando, olha, tem gente que não tem o que comer. E eu acho incrível ela falar que precisava ter um presidente que tenha passado fome. Ela fala logo no começo, eu não achei. Ó, a dona que leu essa meia, que leu, já li 3 vezes, eu quero que você ache essa parte. Porque faz diferença, sabia? A gente não se conformar com alguém que não tem o que comer. E Simeia, você já conectou o café com a Grada Quilomba. Eu amo a Grada. Que tem as performances com o café, o ouro, o chocolate, todos os símbolos da história escravocrata, e ela faz como também, né? Porque ela critica muito, mas como alguém que pode ter aquilo. É isso que eu quero que vocês tragam, essa força da literatura afro-brasileira. É a Carolina no lugar de uma mulher que usa colar de pérolas e escreve. A literatura é a linguagem dentro e fora de nós. Gilmara, sim. Isso, vontade de mudar. Então, eu quero fazer um fio, falar da literatura brasileira um pouquinho, contando para vocês um pouco da história aqui da Carolina. Vocês viram a história do quarto de despejo? Não me deixem esquecer são 8 horas, mas não me deixem esquecer. Você viu, correu tudo bem aqui em casa. Esquecer de falar sobre a questão da metáfora do quarto de despejo, tá? Eu quero trazer que ela chama a cidade de sala de estar e a favela de quarto de despejo. Eu quero trabalhar com essa dualidade. E antes eu vou contar para vocês um pedacinho da... Tá tudo bem? Vocês estão ouvindo? Tá gostoso ouvir? Porque eu falei para vocês, é 1 hora contando e depois a gente vai dialogar. Hoje já foi diálogo desde o começo. Mas tá fluindo, né? Vocês estão concatenando as ideias que eu vou construindo. Livro, literatura e trabalho de ensino, tá? Sim, Paulo. Ó, o Paulo apareceu, eu não tinha te visto, Paulo. Então vamos, Áurea. Aí, Carolina Maria de Jesus tem essa história que vocês viram. Aí eu vou contar como que o livro dela aparece, né? Vocês sabem que teve o Audálio Dantas, é Audálio mesmo, né? Eu pus o nome dele aqui, peraí. Audálio, sim, é que é tão diferente esse nome. O Audálio Dantas, ele é um editor de livros, um jornalista, e quando a favela do Canindé, principalmente, que foi a primeira imensa favela de São Paulo, aquilo começava a ser formado em volta ali do Estádio da Portuguesa, num lugar que é na beira do Rio Tietê. Isso chamou a atenção de toda a cidade, do governo, que muitas vezes queria evitar que aquilo acontecesse, das pessoas que queriam ignorar essa parte horrorosa da cidade, e também chamou a atenção, claro, de uma outra parte da população que olhava socialmente para o Brasil, que queria pensar em trabalhos sociais, jornalistas que buscavam temas de falar sobre a cidade e tudo, e Audálio Dantas vai no Canindé, ele estava... Enquanto ele catava tema, Carolina catava papel. Ele estava lá catando os seus temas, e ele então chegou num parque, numa praça. Eu soube isso, que eu fiz um curso com a Manuela Dávila de literatura. Eu participo de um clube de leitura com ela, né? E ela conta essa história, então eu estou recontando para vocês, tá? Estou literalmente vendendo o peixe que eu comprei. E tem alguns jovens marmanjos, a Carolina chama, alguns marmanjos que estavam ocupando uma praça que era dedicada para criança. E a gente sabe essa questão da maternidade para a Carolina, que foi muito importante. Ela tinha uma preocupação muito séria com a criação dos filhos, né? E da filha. E aí, esses marmanjos estavam lá na praça de criança, e o Audálio Dantas estava observando esse lugar público, né? De repente chega a Carolina Maria de Jesus. Então, primeiro chegou uma mulher negra, né? Que ele descreve. Chega uma mulher negra e fala: vocês podem sair daqui agora, ou eu boto vocês no meu livro. Eu vou escrever o nome de vocês no meu livro. E esses homens, esses jovens, esses meninos adolescentes correm de lá, saem correndo. Esse jornalista fala assim: peraí, mas que negócio é esse? Eu vou escrever o nome de vocês no meu livro e o efeito é como uma magia. Ele chega então perto e conversa com a Carolina e pergunta: que livro é esse? E ela, muito esperta, isso são as palavras do Audálio Dantas, muito esperta, a Carolina percebe em mim uma oportunidade. Mas, na verdade,
Ele vai na casa dela, ela chama, vem ver meu livro. Ela leva o Audálio no barraco, abre o caderno, e este homem percebe que ele é que foi o escolhido. Ele é que estava com uma preciosidade na mão. Ele olha aquilo e fala, meu Deus, isso é muito poético. É a mesma coisa da gente abrir isso aqui num caderno manuscrito. E você começar a ler aquilo, e tem política, e tem construção de uma favela. A construção da favela está documentada aqui. E aí esse homem fala, meu Deus, eu estou com uma preciosidade na mão. E o que faz Audálio Dantas? Ele diz que não interviu no texto da Carolina, que é o texto como ela escreve, inclusive com os erros de ortografia, mas que ele recortou, porque tinha algumas repetições, e ele recorta o texto. Então, o caderno era imenso, e ele faz este livro. E aí, esse livro é fruto de uma edição. Eu quero perguntar, então, para vocês, quero a participação de vocês nisso. Carolina tem 58 cadernos deixados. Quem é que pesquisou isso? Uma mulher. É a gente que está resgatando a história das mulheres do mundo. É tão bonito isso, a nossa generosidade uma com as outras. Existe, gente. Ela chama Rafaela Fernandes. Se vocês quiserem dar Google, tá? Quem for ensinar, trabalhar, bote aí esse nome. Rafaela Fernandes é uma pesquisadora muito séria da Carolina. Ela descobre, né, que Carolina tinha 58 cadernos, mais de 5.000 páginas escritas, 7 romances, 60 textos curtos, 100 poemas, 4 peças de teatro e 12 letras para marchinhas de carnaval. Espera aí que eu vou tossir para vocês sofrerem esse impacto que eu estou falando. Em 10 de maio de 58, ela fala isso, Cimeia, que o Brasil deveria ter um presidente que passou fome. Eu acho isso muito impactante. Eu queria que ela tivesse sobrevivido para ver. Aqui, Carolina escreve isso que eu falei para vocês, tudo isso que eu falei para vocês. E ela publica Quarto de Despejo, depois ela publica Memórias de Bitita, aí ela publica mais alguns livros. Só que só Quarto de Despejo tem uma grande expressão literária. Ela conhece a Clarice Lispector e todos os escritores da época, e todos. Ela conheceu a nata da literatura brasileira. Sabe por quê? Porque ela vendeu 1 milhão de cópias na década de 60. Isso é assim, um feito que nunca foi feito. É um feito, literalmente. Só que as pessoas estavam interessadas na estranheza, numa literatura de uma pessoa que não é alfabetizada, estava interessada também em fazer fofoca, dizer que não foi ela que escreveu, e daí o Manuel Bandeira deu cala a boca, que o Renan também deu. E aí, o que a gente tem que nos mostra? Nada mais que ela escreveu fez sucesso. Carolina dividia, porque a divisão para a editora é assim, né? 50% à época. Deve estar muito parecido, viu? 50% fica com a editora que produz seu livro, etc., publica, vende. 50% da arrecadação, 50% para o autor, meio a meio. E aí, desse meio a meio, 50% era da Carolina, 30% ia para o Audálio Dantas. Não é impactante isso? Então, houve muitas críticas também eu não estou fazendo um julgamento certo aqui, tá? Assim, ele foi errado. Não é isso, não. A gente tem o dado, a gente tem o fato. E a gente tem um homem que era branco, jornalista, estudado, intelectual, escrevia para o melhor jornal de São Paulo, ou seja, na época era o melhor jornal do Brasil, porque São Paulo já tinha roubado a cena. A gente está falando do modernismo brasileiro, né? Depois de 22, que eles roubam a cena mesmo, e que parece que o mundo brasileiro fica entre Rio e São Paulo, vocês sabem isso. E aí, mas a gente está com Minas Gerais no topo das galáxias, com intelectualidade, com produção literária, com produção artística, mas não era visto dessa forma. Aí, Audálio Dantas pega 30% dos 50% que era da Carolina. Tudo bem, deve ter sido um combinado entre os dois. Carolina vai morar na cidade, enfim. Carolina não para de escrever. Tudo que ela publica não tem mais expressão. Ela some. E ela morre em Parelheiros
catando papel e fruta para comer. Ela morre paupérrima. E eu quero que vocês me falem sobre isso. Sobre escrita, sobre viver de literatura e sobre ser uma escritora negra. Vamos fechar o nosso... eu queria tanto falar de maternidade, mas eu acho que tá bom, né? Comentem, falem sobre isso. Andressa, pode falar. Desculpa, estava levantado, mas de toda maneira eu gostaria de falar só uma coisa. Eu acho que a cultura brasileira em relação aos escritores, no modo geral, é muito fraca. Por quê? Vou dizer assim, isso é o meu ponto de vista. Eu acho que nós vemos, né, que em outros países, assim, escritores vivem bem, ganham bem, ficam até ricos, né, com vendas de livro. E assim, no Brasil, acho que é assim, muito pouco valorizado. Eu acho que poderia ser um pouco melhor. E em relação a Maria Carolina, assim, eu não sabia que ela tinha morrido dessa forma. Para mim foi um impacto muito grande. Estou até digerindo essa notícia. Mas é uma coisa muito, assim, é ilógico para a gente pensar uma pessoa que escreveu uma coisa tão importante, tão atual, e morrer dessa forma por causa de, sem julgamentos a ele, né, ao jornalista, mas assim, tá vendo como que é enraizado essa questão cultural de que o pobre ele não tem direito, que o negro ele não tem direito, que tem um negro morrer? Se fosse um branco, será que seria a mesma conotação? Então, assim, são coisas que nós devemos pensar, né? Então, assim, fica só a dica aí para a gente encerrar a noite, que maravilhosa. É isso, Andressa, você fala coisas importantes. Alex, você está com a mão levantada? Alguém está com a mão levantada e eu não estou vendo? A Marilu e o Alex, professora. Ótimo, obrigada. Então, Alex, depois a Marilu, combinado? Pode ir, gente, com vocês. Ana, boa noite, pessoal. Só para comentar rapidamente alguns pontos, né? Comentar não, eu quero tabelas. Quero tabelas de Carolina, quero pontos de tensão, quero pensamentos matemáticos, porque Acabei eu quero de postar, que Ana, acabei de postar um aí. 20% ficou com a Carolina, 80% ficou com os outros. Então, se tem uma injustiça crassa, é essa, né? Ela cria, fica com 1/5 do que recebe, e os outros ficam com os 4/5, né? É um roubo, né? Um roubo. Mas o que eu queria comentar, primeiro fazer um breve comentário entre Guimarães Rosa e Carolina de Jesus. Ler Guimarães Rosa é bastante complicado, né? Ele cria muitos neologismos. Para ele, diplomata, intelectual, a criação de uma palavra nova, a inversão sintática, obras às vezes difíceis de serem compreendidas, de tanto que ele inverte, isso é nobre. Isso é interessante. Carolina de Jesus, que escreve o que sente, da forma que sabe, é erro. Então, a crítica ainda está muito baseada no poder econômico. Guimarães Rosa, se erra, é neologismo. Carolina de Jesus, se erra, é analfabeta, né? Então, só fazendo uma breve comparação entre as duas realidades. Não acho que muitas das coisas que Guimarães Rosa escreveu é legal, acho que é até chato, né? Fica tão complexo sem entender, porque não é legal. Mas esse é o meu ponto de vista. Quem sou eu para criticar Guimarães Rosa? Né? Mas, como leitor, eu posso. Né? Segundo comentário, eu queria, até pus isso no fórum, a gente, inclusive eu, né? A gente lê muita obra afro-brasileira e foca muito no engajamento social. E você comentou isso agora há pouco, né? Lógico que há, em toda a obra literária, a estética, ela está presente.
Mas eu acho importante com os alunos trabalhar também obras literárias afrodescendentes desvinculadas do engajamento social, porque senão cria um rótulo de que os afrodescendentes só escrevem sobre situação social. Isso não é verdade, né? Machado de Assis é um exemplo disso. Então, queria pontuar isso aqui. Outro ponto que eu queria comentar rapidamente é que a Carolina de Jesus, e eu não li a obra dela ainda, mas o meu esquema de correria é tão grande que eu consigo estudar a semana quando ela começa. Então, até sábado, tudo vai estar pronto. Mas o que eu queria comentar, pelo correr de olhos que eu dei no livro, é que ela escreve o que sente sem premeditação técnica. Então, às vezes, depois a gente fica naquela análise literária buscando identificar uma técnica ali, uma técnica. Esquece, ela não usou técnica, ela escreveu o que sentia da forma que ela sabia. Então, isso não é o ponto forte na obra da Carolina, pelo que eu entendi. O que é forte ali é a verdade dela, da forma que ela sabia. Então, esse é o outro ponto que eu queria comentar. E para fechar, né, uma triste realidade é que ela morre num quarto sozinha, abandonada, com uma grave crise de asma que ela não conseguiu tratar, né? Como se ela estivesse num quarto de despejo, né? Onde ela estivesse ali pronta para ir, porque não tinha o que fazer. É uma realidade muito triste, né? Então, eram essas pontuações que eu queria deixar aqui para o nosso aula de hoje, e fantástica aula. Muito obrigado. Alex, muito obrigada por fazer essa pontuação, que nós não vamos conseguir falar quarto de despejo e sala de estar, que ela falava que a cidade era sala, né? Só que o Alex faz... Olha, ela se constrói como escritora. E depois a própria estrutura a coloca novamente no quarto de despejo e ela morre uma crise de asma, que é aquele sufocamento de não respirar. O quarto, sabe, é tão simbólico, tudo é tão simbólico, só que essas histórias têm sido reiteradas com menos visibilidade, de muitas maneiras. E é sobre isso, para usar um meme que nossos meninos gostam. Marilu, você fala, e daí nós vamos terminar a aula com literatura, tá? Eu vou ler um dia em homenagem a Simeia, que falou que toca muito, tudo que toca vocês eu gosto de valorizar. Nós vamos ler o dia 19 de maio, que é muito bonito mesmo. Não, minha fala é bonito e tocante. É bem rápida, né? Porque Fica à vontade, querida. Não, quando eu lembrei do Cândido Urbano Urubu, quando falou dela, da questão, né, das pessoas dela ir para a cidade, que na cidade a vida dela ia melhorar, o Urubu da história, né, o Cândido, o sonho dele era virar gente, né? Ele queria tomar leite, nada mais mamífero do que a gente, né? Para virar o símbolo, né? O leite é o símbolo maior da nossa raça, né? Dentro na concepção de um urubu. Aí ele pega carona no caminhão de boia fria e ele vai conversando com os boias frias que estavam saindo, os retirantes, né? Saindo do interior para ir para a cidade. Ele perguntou por que eles iam procurar na cidade. A mulher lá vira e falou assim, porque a gente quer ser gente. Aí ele olhou, mas vocês são gente. Né? Quando você falou, Ana Amélia, desse querer ser visto, da possibilidade do querer ser gente, né? Isso dentro da ficção lá do Cândido Urubu já faz essa ponte. E outra, eu tenho lido muito literatura africana não brasileira, africana, nigeriana, né? Então, assim, eu estou apaixonada, eu já li quase tudo da Bucha Mecheta, nunca sei pronunciar o nome dela direito, né? As alegrias. Você falou o nome dela, eu fui te perguntar agora, leu Bucha Mecheta? Eu ia perguntar isso. As alegrias da maternidade. Anota, gente. É um livro assim, fantástico. E a gente vê que por causa de 300 anos lá de exploração, né, não tem como fugir, às vezes, do social, porque assim, tá parecendo, lá do outro lado do continente, a história está no continente africano, tá? E, mesmo assim,
essa questão da exploração, essa questão lá, tudo muito presente nela. Então, assim, é um livro bem fantástico. É uma escritora muito boa também, né? Ela escreve muito bem. Eu tenho ele em formato de Kindle. Olha esse também, eu tenho o Cidadã de Segunda Classe. É um livro maravilhoso. É mais o livro mais bonito que eu possa ter tido contato. Alex, ainda dentro dessa questão da afirmação, da questão da raça como o balizador da existência. Então, você morreu de chorar, Cimeia, quando você leu Buxia, dá para não morrer de chorar. Aqui, só que, Alex, tem uma coisa que você está correto e a gente deve ir nessas duas vias. A primeira via, e eu quero trabalhar ela com vocês de forma bem escura, não de forma clara, eu quero trabalhar de forma bem escura. Qual é a via? É de que a afirmação e o engajamento não turvam a estética, a literatura, o poder, a transformação e a vida da literatura, daquele livro, daquela obra. E a segunda via é a que o Alex propõe, que não necessariamente toda literatura negra precisa estar engajada. Então, é bom também a gente trazer, sabe, algo que não fale exatamente do assunto. E vou só falar com o meu menino aqui uma coisinha. Bárbara, o Mia Couto não tem nada de preto nele, mas tem a literatura, entendeu? Então, ele tem o sangue africano, mas não tem nada de preto nele. A Buxia Mecheta eu indico fortemente. A Marilu falou o que eu queria dizer. Aqui. Mabata Bata é incrível, só que é muito denso. Incrível. Trabalhem só no ensino médio. Eu tenho um coração apertado das crianças verem isso muito cedo. Mabata Bata é um conto lindo de morrer, que é sobre as explosões, como é que chama isso? Não é campo minado, é campo minado, cheio de bombas, né, que os inimigos colocam. É lindo e ele constrói uma imagem assim. É um conto tão pequenininho, leiam Mabata Bata, outra indicação aí, tá? Terra Sonâmbula, não li, Alex, e é divino, né, que fala. É possível ver as borboletas de sangue quando o menino... Bárbara, não me fala, porque isso mora num canto um pouco dolorido em mim. Aí, vocês continuem, viu? Pode fazer indicações, porque isso é importante para quem dá aula. Eu tenho que trabalhar um continho pequeno, vou pegar Mabata Bata. Não sei o quê. Cachorro Velho é lindo, maravilhoso de morrer. Cachorro Velho é lindo, é um livro curtinho, dá para trabalhar com um bimestre. É um livro pequenininho, deixa eu mostrar ele para vocês. Cachorro Velho. Quando eu falo pequenininho, é pequenininho mesmo, só para vocês se encorajarem. Tá vendo que é diferente o tamanho? Viu? Ele é um livrinho e de um impacto. O conto da Ilha Desconhecida é do Ensaio sobre a Cegueira, né? É digno. É do Ensaio sobre a Cegueira, não, é do escritor, é que o nome dele foi embora. Da Teresa Cárdenas, ela é maravilhosa. Alex, o Saramago, isso, do Ensaio sobre a Cegueira mesmo. É lindo o conto da Ilha Desconhecida, é um dos contos mais bonitos que existe na face da Terra, mas ele tem nada de preto também, viu, Saramago? Agora vocês estão falando loucamente, a gente está estudando literatura afro-brasileira. E aí as duas vertentes. Pessoas negras que não precisam escrever necessariamente, porque elas não são obrigadas a ter engajamento. Em geral, há, porque a escrita é o meio para colocação e estruturação social. E a outra vertente é que o engajamento não nubla o texto. E tem um livro que nos leva a repensar a construção da cultura e a arte no geral, a apropriação cultural. Explica por quê. Fala dela, Jaqueline. Você quer falar, Jaqueline? Não podia fazer isso, mas eu posso. Boa noite. Tudo bem, professora? Tudo bem? Tudo. Conta. O livro não fala dela, mas fala a questão de como, às vezes, as pessoas brancas ao longo da história ganharam
voz e vez em cima de uma produção de pessoas negras e indígenas. Né? Fala a questão da música popular brasileira, da bossa, do samba. Então, ela mostra isso no livro de maneira indireta. Não cita em momento algum a Carolina, mas faz com que a gente reflita sobre esses processos. Então, eu acho que ele é bem válido. É doloroso, dá assim, uma revolta, né? Porque eu sempre gostei muito de MPB, aí eu comecei a olhar para MPB com outro olhar, né? E é isso. Fica aí a dica para quem gosta de ler. Na verdade, toda a coletânea Feminismos Plurais, ela é fantástica. E eu vou ressaltar esse hoje, tá? Obrigada, gente. Boa noite. Excelente, Jaqueline, você lembrar do Feminismos Plurais. A gente não pode esquecer da Lélia Gonzalez no nosso país. E essa coisa da apropriação cultural, que é legal pensar, né, gente, o que não é só estritamente racismo do que o meu ser individual gera para com você. Vamos dizer, Audálio Dantas numa polaridade, Audálio Dantas, homem branco, intelectual, e Carolina na outra ponta. Não é só sobre isso, por isso que problematizar é legal. E aí essa apropriação cultural que a Jaqueline comenta é muito legal para a gente pensar sobre esse evento, porque continua acontecendo e nós podemos fazer diferente. Gente, nós temos tantas pessoas que passam por nós, né? A gente aqui está fazendo diferente. Olha que elas são 34 pessoas, que é mais ou menos o grupo, quase todo. São quase 8h30. E dá prazer falar sobre isso, porque isso muda realmente a nossa realidade e a de muita gente. Vamos fechar com literatura, tá bom? Vou escolher só um pedacinho do dia 19 de maio de 1958. Estou lendo as palavras de Carolina Maria de Jesus, que é o melhor jeito da gente terminar falando com a voz dela, né? Deixei o leito às 5 horas. Os pardais já estão iniciando a sua sinfonia matinal. As aves devem ser mais felizes que nós. Talvez entre elas reina a amizade e a igualdade. O mundo das aves deve ser melhor do que dos favelados, que deitam e não dormem, porque deitam-se sem comer. O que o senhor Juscelino tem de aproveitável é a voz. Parece um sabiá, e a sua voz é agradável aos ouvidos. E agora, o sabiá está residindo na gaiola de ouro, que é o catete. Tá bom? Chupa essa manga, não queria falar isso, não tá gravando, né? Não podia estar gravando. Aí, agora o sabiá está residindo na gaiola de ouro, que é o catete. Cuidado, sabiá, para não perder essa gaiola, porque os gatos, quando estão com fome, contemplam as aves nas gaiolas, e os favelados são os gatos, têm fome. Deixei de meditar quando ouvi a voz do padeiro. Olha o pão doce, que está na hora do café. Mal sabe ele que na favela é a minoria quem toma café. Os favelados comem quando arranjam o que comer. Todas as famílias que residem na favela têm filhos. Aqui residia uma espanhola, Dona Maria Puerta. Ela comprou um terreno e começou a economizar para fazer a casa. Quando terminou a construção da casa, os filhos estavam fracos do pulmão. E são 8 crianças. Havia pessoas que nos visitavam e diziam: credo, para viver num lugar assim, só os porcos. Isso aqui é o chiqueiro de São Paulo. Eu estou começando a perder o interesse pela existência. Começo a revoltar. E a minha revolta é justa. Lavei o assoalho porque estou esperando a visita de um futuro deputado e ele quer que eu faça uns discursos para ele. Ele disse que pretende conhecer a favela e, se for eleito, há de abolir as favelas. Até hoje, né? Contemplava extasiada o céu cor de anil. E eu fiquei compreendendo que eu adoro o meu Brasil. O meu olhar pousou olha o termo, pousou nos arvoredos que existe no início da rua Pedro Vicente. As folhas movia-se. Pensei, elas estão aplaudindo este meu gesto de amor à minha pátria. Troquei o carrinho e fui buscar mais papéis. Gente, isso é muito bonito. Troquei o carrinho e fui buscar mais papéis. A Vera ia sorrindo. E eu pensei no Casimiro de Abreu, que disse: ri, criança, a vida é bela. Só se a vida era boa naquele tempo, porque agora a época está apropriada para dizer: chora, criança, a vida é amarga. E aí assim ela vai, e vocês
curtam esse final desse dia 19, do dia 20, Nossa Senhora! Aí ela sempre inicia, ela vai terminar com o quarto de despejo, vou terminar com a voz dela. Às 8h30 da noite, eu já estava na favela respirando o odor dos excrementos que mescla com o barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita com os seus lustres de cristais, seus tapetes de viludos, almofadas e cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. É muito forte. A história dela é muito forte. Única coisa que eu quero falar sobre ensino de literatura com este texto. Não entrem pela correção ortográfica nunca. Não tem mal nenhum corrigir ortograficamente. Façam isso com outras coisas, tá? Não com este texto. Porque vocês sabem bem por quê. Mas é só um comentário porque as professoras me perguntam isso. Você acha que eu posso trabalhar a gramática nesse texto? Eu falo, trabalha em outro, usa o mesmo exemplo, pega o G, ela troca o G pelo J, sempre. Usa o mesmo exemplo, só que em outra situação, tá bom? Queria deixar isso porque o valor do que ela traz está em outro lugar. Então, a gente não tem perigo de ser mal entendida. Quando a gente não trabalha com aquilo, você não dá nem ideia. Muito obrigada, Elísia. Emocionante ouvir vocês também, sabe? Muito emocionante para mim. Um beijo. Jaqueline, beijo. Obrigada, Marilu, que participou. Andréia, você fecha a nossa aula, que eu gosto de dar a palavra. Obrigada pela aula maravilhosa, viu? Estou aqui extasiada. Me lembrei aqui passou um filme aqui de muitas coisas bacanas que a gente vai lendo e vai fazendo associações. Então, foi uma aula muito rica e a gente se coloca assim naquele lugar de embate da autora, da Carolina. O nosso lugar de fala aqui nesse momento, em outros momentos que a gente vai ter e que os professores vão reverberar, né? Nos dá aquele lugar de luta também, de combate, em que a Carolina esteve em um determinado momento e que nós estamos aqui agora. Foi muito bacana e muito obrigada. E a gente fecha, então. Uma boa noite para todos, uma boa noite, professora. Muito obrigada. E até a próxima. Um beijo. Até a próxima, gente, que não melhora ver com torto arado. Não melhora assim de a Carolina foi o máximo. Não, a gente só tem máximo nessa literatura afro-brasileira. Um beijo. Obrigada, Andréia, pelo fechamento. Muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, Elisa. Boa noite, Ana. Melhor seu filho e para sua mãe. Muito obrigada, Alex. Muito obrigada. Verdade. Boa noite. Melhoras. Obrigada, Andressa. Obrigada, Gilmara. Obrigada, Tchau, Bárbara. Obrigada, viu, por desejar melhoras. Eu vou agora ligar lá para casa. Obrigadão, gente. Tchau. Tchau. Boa noite a todos.